proteção dos direitos fundamentais não pode, de forma alguma, conviver com tanta falsa ideologia, com obscurantismo e ignorar os avanços históricos que a produção de vacinas, que a ciência, no geral, trouxe para a vida humana. O que o Supremo decidiu hoje? Medidas restritivas para quem não tomar vacina de forma voluntária. Então, o que o Supremo decidiu? Se você não quiser tomar vacina, eu, presidente da República, os governadores ou prefeitos podem impor medidas restritivas a você. A liberdade, no caso de um vírus, tem um alto índice de transmissibilidade e que, não cumpridos os protocolos, tem altíssimo e elevado risco de letalidade do outro por uma falta que cada um de nós possa ter cometido, é suficiente esta norma do artigo 196 para dizer que a Constituição não garante liberdade de uma pessoa para ela ser soberanamente egoísta. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Começa agora o nosso Horário de Brasília, podcast em que eu, Daniela Lima e a maravilhosa Renata Agostini falamos, conversamos, explicamos, tentamos entender também um pouco de tudo que está acontecendo no Brasil, notícias de política e de economia você encontra aqui com a gente e hoje, excepcionalmente, também tem plantão da saúde aqui, né, Renata? É um mix. Plantão saúde, judiciário, tudo junto, mas para você saber se afinal você vai vacinar, vai ter que vacinar, como é que vai ser? A gente te explica. Olá a todos. Não dei oi, né? Oi, Dani. Olá a todos os nossos ouvintes do Horário de Brasília. Pessoa que quando entra na velocidade 5 do CREO já é assim, entendeu? Já vem trazendo a informação do e tal. É isso. A gente vai falar muito hoje ao longo desse nosso episódio sobre os rumos que o STF deu para todo esse debate sobre a vacinação. Teve resultado saindo do STF sobre obrigatoriedade da vacina, mas eu vou deixar a Daniela Lima fazer as honras, como de costume. Então vamos lá, gente. Olha, hoje, no dia que a gente grava, quinta-feira, foi dia de chuva de notícias no Supremo Tribunal Federal, todas relacionadas à vacina. Vamos começar com o julgamento, né? O Supremo começou a julgar na quarta-feira e formou maioria hoje, nesta quinta, ou seja, já tem número suficiente para garantir a vitória de uma tese. O Supremo começou a julgar 3 processos, basicamente, que discutem aspectos a respeito da obrigatoriedade de vacinas. Quais são esses processos? 2 são processos de partidos políticos, um tentando garantir a obrigatoriedade da vacina e o outro pedindo para que vacina obrigatória fosse considerado ilegal. Então tem 2 ações de partidos e uma terceira ação movida por um casal que briga há anos na justiça pelo direito de não vacinar o seu filho. Esse casal é um casal vegano, diz que é contra o que chama de terapias invasivas e desde então tenta obter na justiça autorização para não dar vacinas ao seu filho, hoje com 5 anos. Pois muito bem, o Supremo juntou todo esse pacote que trata de obrigatoriedade de vacinas e foi discutir hoje. E aí, daí já saíram 2 entendimentos bastante firmes. Primeiro, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, é legal você ter vacinação obrigatória, que esse é um instrumento legítimo que pode ser lançado pelo governo federal, pelo governo dos estados, ou seja, o seu governador, e também pelo prefeito, quando necessário. Daniela, estamos falando especificamente de vacina contra a Covid? Não. Estamos falando também de vacina contra a Covid, mas a tese discutida é mais ampla. Todos os ministros que votaram até agora votaram no mesmo sentido? Basicamente, no que diz respeito à coisa mais central em discussão? Sim, eles disseram, vacinação obrigatória é legal. E governadores e prefeitos, além do presidente da República, podem discutir essa regra da vacinação obrigatória.
O ministro Nunes Marques disse que sim, a vacinação é legal, mas que governadores e prefeitos, por exemplo, só poderiam adotar essa medida depois de ouvir o Ministério da Saúde, ou seja, o governo federal. Mas no mérito, na questão principal, ele não discorda. E todos os ministros que votaram até agora disseram que não. Os pais veganos do menino de 5 anos não têm o direito de não dar vacinas ao filho dele, porque estão negando ao menino, à criança, o direito de ser saudável ou de estar protegido contra doenças que já são erradicadas e também podem expor outras crianças a doenças, se o menino for infectado. Basicamente, foi isso que o Supremo discutiu no julgamento de hoje. Desculpa, Renata, me alonguei. Adoro te ouvir, tá ótimo. São 2 indicações importantíssimas que o Supremo Tribunal Federal dá. Primeiro que deu uma organizada geral na história, né? Havia muitas dúvidas sobre isso, estados, municípios e autoridades em geral tentando entender como seria. O Supremo Tribunal Federal, então, organiza isso e dá 2 indicações muito significativas. Primeira individual. Então, no julgamento sobre se os pais têm de vacinar seus filhos, são obrigados, então, a cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já determina isso, independentemente de suas crenças. Quando o Supremo Tribunal Federal reforça esse entendimento de que sim, eles são obrigados, eles estão dando uma proteção individual às crianças, aos jovens que estão sob a tutela de seus pais. A outra decisão de que a vacinação, e aí da Covid, mas a vacinação de forma em geral, né, ela pode ser obrigatória, ela é obrigatória, ela é uma proteção coletiva, o entendimento de que a vacinação ela é fundamental para proteger a sociedade, é uma questão de saúde pública e, portanto, o direito, o interesse, a crença individual não pode se sobrepor a essa coletividade. Essas são as 2 mensagens que me parecem mais essenciais. Agora, quando a gente pega os votos dos ministros, a gente vê ali recados muito contundentes em relação a esse tema. Eu acabei destacando alguns trechos da fala do ministro Alexandre de Moraes. O ministro fala, então, nessa falta de empatia de quem não quer se vacinar. A hipocrisia, presidente, a hipocrisia com total falta de empatia para essas quase 200 mil famílias que perderam um ente querido em virtude do Covid-19. Ele fala ali de forma muito clara de que essa proteção dos direitos fundamentais, abre aspas, não pode de forma alguma conviver com tanta falsa ideologia. Ele está falando de quem? De quem prega contra a vacina. E ele deu ali em determinados momentos essa sinalização de que na prática não interessa se vem do governo federal, do estado, do município. O que as pessoas precisam é de uma vacina que se mostre eficaz, segura e que venha o quanto antes. As pessoas querem saber quando ela será administrada, é o que disse o ministro Alexandre de Moraes. Nesse ponto, então, você tem agora uma sinalização muito clara da Suprema Corte. Quando a vacina vier, todo mundo vai ter que tomar. Agora, pegar as pessoas pelo braço, arrastando, indo até lá? Não, não é isso. Por isso que entrou essa questão, né, Dani, da obrigação indireta, o que é estados, municípios e também o governo federal, caso entenda que é necessário, podem impor, então, medidas que, na prática, estimulam, dão um empurrãozinho para aquela pessoa que está ali descrente, não sabe se vai ou se fica, para ir até a vacinação. Essa decisão, nesse momento, é muito importante porque os brasileiros que não pretendem se vacinar, esse grupo de pessoas é cada vez maior. Então, aumentou esse número de brasileiros que, nos últimos meses, dizem que não querem ir tomar a sua vacina contra a Covid. Segundo o Datafolha, esse grupo agora representa 22% da população. É muita coisa, porque na última pesquisa sobre esse tema, que foi realizada em agosto, o número de pessoas, ou seja, esse percentual de quem dizia não vou me vacinar contra a Covid, ele era de 9%. Então, a gente sai de 9% para 22%, é um salto muito grande. Exatamente, Renata, é um salto muito grande e, infelizmente, a gente está vivendo a pior pandemia, a pior epidemia dos últimos 100 anos, para ficar numa conta modesta aqui, num momento em que esse discurso anti-vacina já vinha ganhando terreno no Brasil, né? O Brasil já estava com muita dificuldade de cumprir a meta de vacinação para doenças como o sarampo, por exemplo, né? Não sai da minha cabeça uma memória de notícias a respeito do Amazonas, comunidades onde os agentes de saúde precisavam de ajuda das forças de segurança, porque
os boatos sobre vacina eram tão grandes que as pessoas não queriam receber os agentes de saúde. Assim, uma pena e uma irresponsabilidade. Você que está ouvindo a gente, não fica compartilhando notícia esquisita a respeito de vacina. Negócio de chip, amigo. Fala sério, gente. A gente tenta entender que as dúvidas são as mais diversas possíveis, mas poxa vida, sabe? E é isso, mais de 180 mil pessoas. Voltamos ao Brasil no patamar em que morre 800 pessoas por dia. E dessa vez está tudo aberto. Quando morria 800 pessoas por dia, nos meses passados, aí, quando a gente estava nesse patamar, estava tudo fechado. Imagina o que vai nos esperar. A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. 3 milhões de casos em um dia. Isso é nos Estados Unidos. Enfim. Bom, teve essa sinalização do Supremo nesses dois sentidos que a Renata estava destacando agora muito bem, e isso acontece numa semana em que o governo federal foi obrigado a dar uma guinada em seu discurso. O presidente Jair Bolsonaro anunciou o Plano Nacional de Imunização num tom bem ameno, dizendo que se alguém errou na tentativa de acertar. O presidente Jair Bolsonaro fez acenos a governadores e também a prefeitos. Ele, inclusive, que criticou muito fortemente durante toda a pandemia o isolamento social, sinalizou a esses políticos, né? Políticos que adotaram restrições de circulação em seus estados para conter a Covid, né? E o próprio ministro da Saúde também, o general Eduardo Pazuello, num tom bem diferente, confirmando, então, que a Coronavac, que é a vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa Sinovac, a Coronavac está no Plano Nacional de Imunização. Isso por si só é uma novidade, Daniela? Não, porque no final de semana a gente já tinha visto, né, que haveria ali a inclusão, o governo já tinha entregado ao Supremo Tribunal Federal um Plano Nacional de Imunização e a Coronavac já estava lá. Mas o que acontece agora é que o governo se deu conta que, se não for a Coronavac, o governo federal do Brasil não vai ter vacina para aplicar na sua população, nem nos grupos prioritários, nem só nos idosos ou nos profissionais de saúde, no primeiro trimestre. Sem a Coronavac, não vai ter vacinação no primeiro trimestre, porque a gente já sabe que a Pfizer, que é a empresa americana que está vendendo vacina para o Reino Unido, para os Estados Unidos, para o Canadá, já fez compromissos com uma série de países. O Brasil até hoje não fechou com ela e ela avisou que esse ano ela não entrega vacina, então não tem como começar a vacinar em janeiro. Ou seja, se não for a Coronavac, não ia ter nada, né, Renata? Então o governo, em vez de ficar brigando, resolveu rebatizar, né, a vacina que os apoiadores do presidente por muito tempo chamaram de vacina, né, fazendo um trocadilho aí, boboca mesmo, com a procedência da tecnologia da vacina chinesa, agora virou a vacina do Brasil, né, a vacina do Butantan e o Brasil unido, né, somos um só povo, todo o Brasil imunizado, esse é o slogan. É uma loucura, e aqui acho que um bastidorzinho, mas eu acho que é interessante para a gente entender a cabeça desse governo, porque a gente vem acompanhando nos últimos meses essa queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. A vacina é de São Paulo, o governo compra vacina, não compra vacina, não vai ter vacina nenhuma, etc, etc, etc. E é claro, pontuado por um embate, uma disputa política. Os dois são rivais, os dois pretendem disputar ali a eleição presidencial em 2022. Só que é mais do que isso, porque quando a gente conversa com ministros desse governo, eles de fato, e aí por que eu digo de fato? Porque são conversas que a gente tem em off, que a gente chama, né? Não são entrevistas. Os comentários que são feitos em relação à vacina que o Instituto Butantan está desenvolvendo, eles são muito ácidos. Há uma desconfiança que parte dessas autoridades. Uma desconfiança, claro, inexplicável, mas que existe. Então, estou dizendo isso porque eu tive, nas últimas semanas, conversas com 2 ministros diferentes e ambos vieram, por exemplo, perguntar: mas você tomaria essa vacina? Aí eu falei: olha, com certeza. Ah, não, porque eu não, porque essa... E aí começa todo tipo de versão, o que é muito curioso, por 2 aspectos. O primeiro
é que a gente já contou na CNN e agora já é um fato conhecido por todos, que os componentes da vacina de Oxford, que o governo, né, tanto aposta, investiu tanto dinheiro, vem da China. Então a gente está falando de qual desconfiança? Segundo, essa vacina está sendo desenvolvida, vai ser produzida pelo Instituto Butantan, que é referência na produção de vacinas, que produz para o Sistema Único de Saúde, para o governo federal, há anos, uma parte muito expressiva, muito significativa, a maior parte das vacinas que são compradas pelo Executivo. Então, do que a gente está falando? Que desconfiança é essa? De qualquer forma, inexplicável ou não, o fato é que está entre as autoridades deste governo esse tipo de comentário. Isso alimenta posicionamentos oficiais, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, do presidente da República. Não só em relação à vacina que vai ser produzida pelo Instituto Butantan, a Coronavac, mas também em relação a outras vacinas. Do que eu estou falando? A nova GENI, que é a vacina da Pfizer. Só a vacina da Pfizer, aquela que primeiro teve autorização nos países desenvolvidos. Essa que já está sendo, inclusive, ministrada nos Estados Unidos, no Reino Unido e por aí vai. Qual que é a celeuma? A empresa americana quer incluir uma cláusula em que ela não se responsabiliza pelos efeitos adversos. Pode-se até debater se essa negociação está nos termos ideais, se essa cláusula tem de ser incluída nesse contrato com o governo brasileiro ou não. Mas o fato é que o presidente Jair Bolsonaro tem usado isso para estimular desconfiança em relação à vacina. Vacina essa que já foi aprovada pelo FDA, por exemplo, é a Agência Sanitária Americana, referência no mundo, e que, ao que tudo indica, né, a ideia é que haja, então, a distribuição no Brasil após a aprovação da Anvisa. Até que agora nem isso vai precisar, a gente já explica, né, Dani? Mas o fato é que o governo tem usado, então, essa cláusula e outras questões com a Pfizer para colocar em questão essa vacina da empresa americana. Pois é, como a Renata bem classificou aí, a nova GENI, né? Agora, Renata, eu acho que isso nos leva direto para o nosso último macro tema, digamos assim, aqui no Horário de Brasília de hoje, que é por que o governo muda, então, né? Muda de alvo, passa a criticar os termos da proposta da Pfizer, passa a acenar aos governadores e adota aí, de fato, a Coronavac, tanto no Plano Nacional de Imunização como no discurso. Por quê? Porque é crescente a pressão dos governadores, porque apesar dessa fatia da sociedade, infelizmente, né, ainda resistir à vacinação e, em especial, a vacina contra a Covid-19, 70% da população, mais de 70%, quer tomar a vacina, então não é um discurso confortável de você manter nesse cenário. E houve ali uma série de movimentos mostrando que haveria uma pressão política e jurídica para que o governo federal não tomando frente, alguém faria. A primeira dessas foi o governo de São Paulo, que marcou uma campanha de imunização a partir do dia 25 de janeiro. Com ou sem governo federal, como ele está produzindo a Coronavac aqui no Instituto Butantan, disse, com ou sem, vou começar a vacinar em São Paulo os grupos prioritários dia 25 de janeiro. Nós vamos iniciar a imunização dos brasileiros de São Paulo em janeiro. Isso puxa o governo para o ringue. Depois, ações que governadores já tinham entrado, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil também, para ficar em dois exemplos do dia, entram na pauta de julgamento, começam a ser discutidas. E o que esses governadores estavam pedindo? Autorização para, se o governo federal, de fato, não entrasse de sola na questão da vacinação, para que eles pudessem comprar diretamente vacinas aprovadas pelas 4 maiores agências de vigilância sanitária do mundo, 4 das mais respeitadas, pela correspondente da Anvisa nos Estados Unidos, pela correspondente da Anvisa na China, ou pela correspondente da Anvisa na União Europeia, ou pela correspondente da Anvisa no Japão. O que eles pediam? Então, olha, se alguma dessas 4 agências aprovar uma vacina e o governo federal aqui não fizer nada, eu quero ter o direito de poder comprar lá fora, com base nessa autorização, que são agências que têm parceria com o Brasil. Tá tudo certo, já está estabelecido em lei. Posso? O Supremo disse que sim. Governadores e prefeitos podem comprar diretamente
de empresas que tenham registro de vacina contra a Covid-19 dessas 4 agências, se houver falha, omissão do governo federal, ou se a Anvisa do Brasil, a nossa aqui, em 72 horas, não avaliar a eficácia de uma vacina que seja aprovada, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, você tem, o governador pode ir lá e falar, bom, a FDA, que é a Anvisa americana, aprovou, eu quero ir lá e eu vou comprar porque tá morrendo 300 pessoas por dia aqui no meu estado, não vai mais ficar assim, vou lá comprar direto porque a Anvisa daqui já tá olhando há 10 dias e não disse nada. Pode, agora pode. Isso, né, Renata? O governo federal correu o risco de ficar escanteado, dessa vez numa coisa que é solução, que é a vacina. Porque o isolamento social, ele é divisivo, porque todo mundo perde, né? Você perde, no mínimo, eu perdi a chance de poder dar um abraço nos meus amigos, de poder ver a minha mãe, visitar a minha família. O comerciante perde dinheiro, mas a vacina é solução, né? Me visitar, você não vai contar pros nossos ouvintes que você tá morrendo de saudade de mim. Verdade, eu tô morrendo de saudade de você. Nunca fui na casa da Renata, gente. É verdade. Ela se mudou e eu não fui na casa da Renata. É verdade. Mas a vacina é solução, né, Renata? Ela é divisiva num ponto em que, honestamente, só fica contra a vacina. Aí eu não quero nem entrar no mérito, mas enfim, exato. 22% da população que tá lelé da cuca e que, enfim, que se tudo der certo, a gente vai, aos poucos, convencê-los todos. Convencer os amiguinhos a voltarem para a luz. Volta pra luz, amiguinho. Nem vai precisar convencer, porque agora o STF já mandou. Então, eu sinto muito, amigos. Vai todo mundo ter que vacinar, sim. Não vai ser nem Zé Gotinha, infelizmente. Vai ser injeção mesmo. Ainda nesse aspecto, Dani, é um instrumento de pressão agora que os governadores terão em mãos. Por que eu digo isso? Porque para o governo federal, politicamente, não é só ruim não apresentar solução. Se isso não acontecer e, eventualmente, a gente observar governadores comprando, né, diretamente e lançando seus planos estaduais de imunização à revelia do plano do governo federal, eles terão em mãos o discurso que não é que eles estão fazendo. Eles estão fazendo, eles estão resolvendo e teve alguém que se negou a resolver, que é o governo federal. Por que eu digo isso? Porque quem compra vacina no Brasil é o governo federal. É assim com as outras campanhas de vacinação. O sistema sempre funcionou assim. Se dessa vez não funcionar, o governo federal vai estar fazendo algo totalmente fora da curva no pior momento, a pior pandemia, na situação mais grave, mais drástica. Então, o que os governadores agora têm, e aí eles ainda por cima ganharam o reforço dos prefeitos, porque a decisão do ministro Ricardo Lewandowski inclui municípios. Então, prefeitos também têm essa autorização para fazer, caso eles entendam que seja necessário. Então, eles têm agora um instrumento a mais de pressão. Na prática, eles vão querer sair comprando à torta e à direita? Há negociações em aberto, isso aconteceu não só, a gente viu estados negociando, né, com farmacêuticas lá fora, mas a gente viu também as tratativas com o Instituto Butantan, no caso da Coronavac. Há essas tratativas, mas todos eles querem que o governo federal resolva. Primeiro, porque o sistema funciona assim. Segundo, porque ninguém está com dinheiro sobrando para encarar uma negociação como essa, num cenário em que há uma disputa mundial por essas vacinas e elas estão com um preço bem salgado. Isso é, sim, um problema para todo mundo. A previsão é que o Ministério da Saúde envie a São Paulo o documento que formaliza ali, digamos assim, o contrato de compra de 45 milhões de doses da vacina. E qual é a posição do presidente Jair Bolsonaro nesse cenário todo? O presidente vem reiteradamente dizendo que ele não quer vacina obrigatória. Ele vai além, inclusive. Ele chegou a dizer ali que quem quiser tomar assume o risco. Quase que não diz estímulo, né? Mas está aí, então, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Maioria já admite é pouco. Diz que é legal você ter vacinação obrigatória no Brasil. É aquela velha máxima, o presidente da República pode muito, mas não pode tudo, e nesse caso não vai poder nada, porque a vacina sim vai ser obrigatória, decidiu o Supremo Tribunal Federal. Nesse tema, Dani, eu gostaria de trazer aqui uma presença ilustre, inédita, primeira vez que ela vai aparecer no nosso podcast, porque ela fez um tweet que eu acho que resume demais o meu ânimo, o meu estado de espírito em relação a esse tema. Vem a ser a maravilhosa Carla Vilhena, âncora do Visão
CNN, ela publicou: façam logo o uso político da vacina em mim, por favor. É isso que eu quero, pelo amor de Deus. Com essa, meus amigos, eu me despeço. Maravilhoso. O Horário de Brasília dessa semana fica por aqui. Tchau, Renata. Eu vou fazer o uso político da vacina em mim também. Até mais. Um beijo, Dani. Até semana que vem, nossos queridos ouvintes do Horário de Brasília. Tchau.